E aí galerinha, beleza? Ó, professor Gustavo. Muita gente já me conhece no canal Química com G. E olha essa galera que tá aqui, ó, dando dicas que vai fazer a diferença na sua prova. Eu conheço a maioria e eu sei da capacidade que eles têm de mudar a sua prova. E eu quero agradecer o canal MyGel, professor Rocha, professor Lobão, que me deu essa oportunidade de fazer a diferença na sua vida. Então eu vou ter 10, 15 minutos para dar umas dicas bem legais. E o que eu preparei você vai gostar e eu tenho certeza disso, ok? Vamos lá então? Ó, primeiro eu peguei uma molécula. E essa molécula aqui, ó. Se você já identificou ela, você já está, ó, fera pro Enem. Pessoal, 2 carbonos com uma hidroxila é o nosso querido etanol, não é isso? Pessoal, veja bem. Quando a gente trabalha com etanol, eu vou fazer o que o Enem gosta. Eu vou puxar para química orgânica, para fisicoquímica e para química geral. Eu vou unir vários conteúdos, vários contextos diferentes, trazendo para a nossa realidade, juntando as novidades que estão ocorrendo nos últimos 2 anos, do jeito que o TRI gosta, do jeito que o Enem gosta de trabalhar com você. Mas antes eu tenho uma pergunta para você. O etanol do combustível é o mesmo do supermercado? Do álcool em gel? E é o mesmo das bebidas alcoólicas? Se você respondeu não sei ou não, tá errado, hein? Você não pode responder não sei no Enem. Questões em brancos, pessoal, ó, você paga caro por elas. Se você não sabe, chuta, ok? Então vamos aqui conversar com o Enem, que é o quê? Primeira coisa, eu vou pegar essa molécula, né, de etanol e vou puxar primeiro para a química orgânica, que é o que a gente de cara já começa a ver. Por quê? Porque tem 2 átomos aqui de carbono, né? Esses átomos de carbono a gente sabe que a gente vai trabalhar com a química orgânica. Começa aí uma cadeia carbônica, que é um dos postulados de Kekulé. Mas o que eu quero que você identifique aqui, pessoal, que cai demais, que é essa tal da hidroxila. Essa hidroxila, que é esse OH, você não pode esquecer o nome dela, tá, pessoal? Hidroxila, vou colocar aqui, ó, hidroxila. Toda vez que essa hidroxila aparecer, e ela vai aparecer no Enem, você tem que ter certeza de algumas coisas. Primeira coisa, solubilidade em água. Ou seja, essa parte aqui, ela é solúvel em água. Você tem que ter certeza disso. Por quê? Porque ela transforma a molécula em uma molécula polar, tá, pessoal? Então é importante você entender isso. Moléculas polares dissolvem em água. Se você gravar isso, ó, você vai muito bem no Enem. E a outra coisa é, quando uma molécula tem hidroxila, eu espero que ela tenha um ponto de ebulição mais alto do que as outras que não tem. E por quê? Porque ela tem uma interação forte. Professor, eu vou aprofundar isso aqui, para antes que você tenha algumas dúvidas. Vamos aprofundar? Preste atenção aqui, ó. Primeira coisa, eu quero saber por que ela é solúvel em água. Se você analisar, tanto a água quanto o etanol tem hidroxila. O que eu espero aí, pessoal? Afinidade química. Ou seja, o que tem um, tem outro. Pessoal, quando isso acontecer, porque eu tenho aí uma afinidade, e a afinidade química é a base de uma reação química, é a base de uma interação. Então, quando ocorre isso, eu já sei que tem uma interação. Por isso que eu vou pegar isso aí, vou para a química geral aqui, olha aqui, ó. Por quê? Porque para eu entender essa interação, eu tenho que pegar a química geral. Olha o Enem, ó, olha o Enem caindo aí até você. O que esperar da hidroxila, então? Pessoal, todo mundo sabe que quando ocorre uma interação química, uma reação, uma ligação química, existem elementos que puxam elétrons para ele mais do que os outros. A gente chama isso de eletronegatividade. Inclusive eu coloquei até aí, ó, né? Inclusive tem até uma frasezinha, né? Quem é aluno meu sabe da minha frase. E a sua frase, qual que é? Vamos aqui, ó. Fui ontem no clube bronzear e saí com a pele horrível. Onde o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos. Então, pessoal, quando eu pego a molécula da água e comparo o meu hidrogênio com o meu oxigênio, eu observo que o meu oxigênio é mais negativo.
Então eu espero que ele seja negativo, consequentemente os meus hidrogênios sejam o quê? Positivos. O que eu acabei de criar aí, pessoal? Polos. Por isso que eu falo que a água é uma molécula polar. Por isso que moléculas polares dissolvem água. Vamos lembrar aquela frase? Semelhante dissolve semelhante, ok? Agora, professor, por que essa afinidade que tem polos faz a solubilidade ocorrer? Pessoal, a gente vai chamar, ó, ponte de hidrogênio. Hoje a gente chama mais de ligação de hidrogênio. Essa ponte está caindo em desuso, já caiu em desuso, mas ainda tem lugares que falam dela. Mas é a ligação de hidrogênio, é a ponte de hidrogênio. O que é essa tal de ponte, pessoal? É como toda ligação química ocorre. O positivo da molécula, ela interage com o negativo da outra molécula. E isso vai ocorrer várias e várias vezes, né? Então, se você olhar aqui na animação, ó, a água, ela se desenvolve de um jeito, ela se rearranja de um jeito onde eu tenho o quê? Interações positivo com negativo, ou seja, os opostos se atraem, ou seja, pessoal, atração eletrostática, que é uma das 4 forças naturais que tem na natureza, tá? Então, ó, isso aqui é importante. Por que a água interage com ela mesma ou com outras moléculas que tem hidroxila? Porque quando eu peguei aqui, ó, negativo e aqui vai ser positivo. Aqui, ó, positivo, negativo, positivo. Então, o que vai ocorrer aqui, pessoal? Pode ocorrer uma interação química entre o positivo com o negativo, ok? Não pode ocorrer? Então, essa interação aqui, ela ocorre exatamente por causa dessa atração eletrostática, beleza? E no caso da hidroxila, a gente tem que saber que a gente chama isso aqui de quê? De ligação de hidrogênio. Nossa, tá legal, tá bacana, tá? Você está entendendo? Então vamos para frente? Pessoal, sabendo disso, a gente tem que falar um pouquinho da força. Por quê? Se a gente acabou de falar da interação, existem interações mais fortes e interações mais fracas. Aonde que as interações são mais fracas? Nas moléculas apolares. E se eu puxar para a orgânica, quais são as moléculas apolares? Os nossos queridos hidrocarbonetos. Ou seja, moléculas que é formada apenas por carbono e hidrogênio. Por exemplo, o heptano, octano, ok? Quando eu vou avançando, eu tenho umas ligações um pouco mais fortes, que é os dipolo permanentes. São aquelas que criam polos, tá? Que vão interagir, né? Positivo com negativo, que é o que a gente acabou de fazer. Positivo com negativo, que são as moléculas polares, que na química orgânica são os aldeídos, cetonas, éter, éster, ok? E por último, continuando nessa mesma vibe, qual que é a vibe, professor? A vibe é o que? Positivo atraindo negativo. Só que nesse caso, em específico, ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Se você observar, são os 3 elementos mais eletronegativos. Não é isso? Ó, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, nós temos o que? Uma ligação de hidrogênio. Pessoal, ligação de hidrogênio é uma ligação de polo permanente. Só que quando eles foram testar essa ligação, ela é um pouco mais forte. Ok? Ou seja, se eu fosse fazer um gráfico aqui, ó, de polo permanente, ó, começa lá nos hidrocarbonetos, lá nos apolares, ó, de polo induzido. Ligação fraca, ok? É uma ligação fraca. Quando vai para o dipolo permanente, ela aumenta. Só que quando ela chega na ligação de hidrogênio, ela faz, ó, um pico lá em cima, dizendo que aquela interação ela é muito forte. E aonde ocorre isso? Ó, onde tem hidroxila, álcool, fenol, enol. Nos ácidos carboxílicos, porque também tem hidroxila. Aminas primárias e secundárias, ok? Então, ó, se eu fosse você, eu tirar a foto dessa tela aqui, ó, porque é uma dica top, beleza? É uma dica que vai te ajudar muito no Enem, porque isso despenca essa parte de solubilidade, de saber de força intermolecular. Cai muito, tá, pessoal? Inclusive, eu já vou pegar uma questão de Enem aqui, ó. Eu vou juntar a química geral com a química orgânica e já vou emendar uma pergunta de Enem. Qual que seria essa pergunta de Enem? Qual que é mais solúvel? Essa molécula, que é o etanol, ou essa? Que, ó, para quem
está avisadão aí, ó, é o nosso fenol. Quem é mais solúvel? Pessoal, antes de responder isso aqui, se você observar, ambos têm hidroxila, concorda? Então a solubilidade para hidroxila, ela não pode tomar parte, porque ambas têm. Eu tenho que ver o que tem diferente. Aí eu vou ver aqui, ó. Esse etanol tem 2 carbonos e esse fenol tem 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, professor, e daí? Ah, e daí eu vou pegar um negócio aqui, ó. Eu vou pegar os hidrocarbonetos, tá? Que não tem nada a ver com essas duas moléculas não, tá, pessoal? Tem nada a ver, porque elas não são hidrocarbonetos. Mas eu quero pegar hidrocarbonetos por quê? Quando a gente pega hidrocarbonetos, a gente lembra de quê? De petróleo, e só tem carbono e hidrogênio. E a gente sabe, pessoal, que os petróleos, eles são o quê? Insolúveis em água, né? É importante você saber algumas propriedades dos hidrocarbonetos, mas a mais importante, elas não solubilizam em água. Por quê? Porque é formado só por carbono e hidrogênio. Então, se você for fazer uma análise aí, quanto mais carbonos a molécula tiver, mais apolar a minha substância vai ser. E quanto mais apolar, menos solúvel a minha molécula vai ser. Então, com isso, de cara, eu vou descobrir quem é mais solúvel em água, pessoal. Fácil, né? Quem é mais solúvel em água vai ser o quê? O meu etanol. Ele é o mais solúvel. Por quê? Porque ele só tem 2 carbonos. E aqui eu tenho 6. Quanto mais carbonos, menos solúvel ele é. Beleza? Fechou? Por isso que se eu for fazer uma linhagem de solubilidade, eu tenho o quê? Os hidrocarbonetos, por exemplo, aqui, ó, que é um dos compostos da gasolina, tá? Que é o isoctano, que é totalmente o que? Insolúvel em água, como todo hidrocarboneto. Depois eu vou para o fenol, que ele é parcialmente solúvel, e aqui que ele é solúvel. Então seria o que? Uma ordem crescente de solubilidade. Daqueles que tem muito carbono, daqueles que tem menos carbonos e aqueles que tem pouquíssimos carbonos. Então o carbono interferindo aí, ó, na solubilidade. Pegou? Beleza. Por isso, pessoal, que quando você pegar uma gasolina adulterada, é impossível, pessoal, tá? É impossível adulterar uma gasolina com água. Por quê? Porque se eu pego a gasolina, olha aqui a gasolina, pessoal, ó. Essa aqui é a minha gasolina. É um hidrocarboneto. Se eu coloco a molécula de água, olha aqui. Existe alguma afinidade entre as duas moléculas? Não. Não existe. Aqui tem hidroxila, aqui não tem. Ou seja, são 2 componentes que não vão se solubilizar. Como água e óleo. Eu coloco água e óleo, você vê o óleo em cima e a água embaixo. Ok? Tá vendo nessa imagem aí? Ó, olha o que eu fiz. Eu coloquei água na gasolina e eu observei, olha aí, ó. Eu observei nitidamente que formou logo 2 fases, dando uma mistura, o que a gente chama de mistura heterogênea. Por quê, pessoal? Porque eu coloquei a água, olha lá, ó. A água faz as 2 fases ocorrer. Então não se adultera com água. Se adultera o quê, professor? Uai, a gasolina não tem carbono? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adulterar ou com o etanol, por exemplo. Eu posso adulterar com o etanol? Pode, que é o mais fácil hoje em dia. Por quê? Porque ele tem 2 carbonos. Esses 2 carbonos aqui a gente cria o que? Uma certa afinidade. Então eu posso adulterar. Eu posso adulterar esse aqui, ó, com o metanol. Posso. Por quê? Porque ele tem carbono, que também eu acho uma linha de afinidade aí, ó, carbono com carbono. Então não se adultera com água, se adultera com etanol ou metanol. Acima do permitido. Hoje, pela lei, 25% da gasolina tem que ser etanol. Acima disso, não pode e você força o motor até estragar. E dependendo, se for o metanol, por exemplo, que o seu carro não está preparado, você acaba detonando o motor. Belezinha? Aprendeu? E com isso aqui, eu posso, como eu peguei moléculas que não são solúveis e aquelas que são solúveis, eu posso pegar os meios termos, por exemplo, o sabão. Né? O sabão, pessoal, a gente chama de tensoativos, que cai demais, o Enem gosta demais desses tensoativos, tá? E por isso que eu vou dar uma dica boa. Pessoal, o que são os tensoativos? São uma longa cadeia de carbonos, ou seja, eu tenho essa parte apolar, e eu posso falar até mais, tá? Eu posso falar que ela é hidrofóbica, tá? Fobia, versão hidroágua, versão a água. E eu tenho a parte, né, da extremidade que é polar,
que eu posso falar que ela é hidrofílica, tá? Moléculas hidrofílicas, filia, que significa afinidade, e água, água, né? Hidroágua. Então, afinidade à água. Então, eu tenho essa molécula que ela é polar e apolar ao mesmo tempo, né? Que a gente chama de moléculas anfifílicas, né? Que são moléculas polares e apolares ao mesmo tempo. Se esse aqui for um tensoativo, o que ele vai fazer? Essa parte aqui, ó, do hidrocarboneto, ela vai interagir com a gordura, né? Que é a função do sabão. E a parte polar vai interagir, lógico, com o quê? Com a água, formando o que a gente chama de micelas, né? E essas micelas é o que faz o sabão agir, quebrando a tensão superficial da água, porque é importante que quebre essa tensão, senão o sabão não consegue chegar na gordura. Bacana, hein? Balão. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Já que a gente estava falando da cerveja, já que a gente falou se o álcool combustível é o mesmo do álcool em gel e é o mesmo das bebidas alcoólicas, vamos falar. Mas eu não vou falar de cerveja qualquer, eu já vou trazer o quê? Um acidente, olha aí, um acidente que ocorreu, que é a contaminação pelo dietilenglicol, né, que é novidade. O Enem gosta de trabalhar com quê? Com novidades, ele quer saber se o aluno está esperto, se está lendo, se está assistindo jornal, né? Então, ou seja, nós temos pessoas contaminadas, né, com a cerveja. Vamos entender mais isso aqui? Como que o álcool vai aparecer lá? Pessoal, fácil, a gente chama de fermentação alcoólica, né? É um processo que ocorre o que, ó, que certos açúcares, principalmente a glicose e a frutose, são transformados em álcool. Eu preciso de um ser vivo, que a gente chama de levedura. Agora a gente vai falar um pouquinho mais dessa levedura. Essa levedura, pessoal, ela vai comer a glicose. Essa glicose vai ser transformada em etanol, gás carbônico e energia. E olha esse etanol. É esse etanol aqui, ó, que vai para a cerveja. E no caso aqui, ó, o gás carbônico ele vai ser guardado para no final do processo gaseificar a própria cerveja. Olha que interessante, eles não jogam esse gás carbônico fora não, eles guardam. Bacana? Então, pessoal, o álcool é o etanol, é o mesmo da bebida, do álcool combustível, tá? Que veio lá da cana de açúcar, é o mesmo da fermentação daqui da cerveja. Beleza? No caso aqui, ó, essa glicose da cerveja, ela vai vir de uma fonte, né? No caso aqui, vamos ver cada uma delas. No caso da cerveja, vai vir do malte. Nós sabemos disso, né? No caso da pinga, vem do que, pessoal? Da nossa garapa, da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Mas pode vir da beterraba, do milho. O uísque, pessoal, ele vem, a glicose, ela vai vir de uma mistura entre trigo, cevada, milho, ok? E ela vai ser reservada em barris de madeira, né, que vai pegar esse gosto. Por isso que diferencia o etanol de cada bebida. Mas o etanol é o mesmo. O que eles vão acrescentar que vai mudar o sabor. A montila, que é o rum, ele é feito pelo açúcar. Isso aqui, ó, no caso, né, é o açúcar derretido, é o melaço que eles chamam, tá? Nós temos a tequila, que é feita por uma planta chamada agave azul, né, típica do México. O gin, né, que o pessoal está bebendo muito hoje em dia, é feito também de uma mistura muito parecida com do uísque e também é feito de zimbro, tá? Então nós temos aí, ó, mas tudo isso aí, pessoal, é para quê? É para pegar essa levedura, olha aí, ó, né, e fazer a fermentação alcoólica, ok? E o que seria a fermentação alcoólica? Aí, ó, começa a produzir CO2, no caso, vai passar por um processo de destilação simples, ou seja, porque eu tenho uma mistura de água e álcool. Esse álcool vai sair porque ele evapora quase 78 graus Celsius, diferente da água, né, que é 100. O vapor do álcool vem aqui, ele é resfriado e vem aqui, ó, na forma líquida. Então, aqui, ó, eu tenho o etanol. E aqui fica a água. Beleza? Aí, para isso, o que? Produzir o etanol. Mas no caso da cerveja Belo Horizontina, ela foi contaminada por essa substância, o dietilenglicol. E se você analisar o dietilenglicol, olha aqui, ó, ela tem 2 hidroxilas. Pessoal, lembra que eu falei que quando tem hidroxila a gente espera que a interação seja forte? E imagina quando tem 2, a interação ela é mais forte ainda, né? Então vamos ficar espertos nisso aí. Tanto é que, se eu perguntar quem tem maior ponto de ebulição dessas 3 substâncias, ó, eu tenho esse álcool aqui, ó, que tem uma hidroxila,
Eu tenho que esse hidrocarboneto e esse aqui que tem 2 hidroxilas. Pessoal, fácil, né? Fácil. Quem tem o menos... Primeiro, quem tem o maior ponto de ebulição? Lógico que é o dietilenglicol, porque ele tem 2 hidroxilas. E qual tem menor ponto de ebulição? Lógico que é o meu hidrocarboneto. Pessoal, os hidrocarbonetos que são derivados do petróleo, geralmente eles têm ponto de ebulição pequenos, porque a interação é fraca. É dipolo induzido, tá? Ó, dipolo induzido, ou força de Van der Waals. Essas duas fazem a mesma interação, que é a ligação de hidrogênio. Só que aqui, ó, eu tenho 2 interações fortes, enquanto aqui eu só tenho uma. Então essas duas ganham. Então o ponto de ebulição maior é o meu dietilenglicol. Depois, ó, o ponto de ebulição dele, ó, altíssimo. Olha, se da água é 100, olha dele, ó, 245. Por isso que ele é feito para refrigerar a cerveja, né? O dietilenglicol é um líquido que passa aqui para não deixar a cerveja esquentar, porque se esquenta muito, a fermentação para, porque eles matam a levedura, beleza? Então, nós temos aí depois o meio termo, que é o álcool. Olha o ponto de ebulição, 117. Quantos carbonos tem aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4. Então, 4 é butanol. Então, esse aqui é o butan. Vamos colocar a nomenclatura aqui, ó. Butan 1-ol, beleza? E por último, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o butano, presente no gás de cozinha, né? Que tem um ponto de ebulição menor. Olha aí, ó, negativo, inclusive, -1, beleza? Pessoal, a última dica aí, ó, e acabando, hein? É o álcool em gel, né? Por que o álcool 70% é mais eficaz? Pessoal, primeiro, abaixo de 70%, 50%, 40%, a quantidade de álcool não é suficiente para poder matar nenhum micro-organismo, é muito diluído, tem muita água. Então, vamos falar 70%. 100%, que talvez seria o ideal, porque eu só tenho álcool, nesse caso não seria. Por quê? Porque tem que dar tempo para o álcool matar. Ou seja, o álcool precisa ficar em torno de 6 segundos na sua mão. Se o 100% ele evapora muito fácil. Em 1 segundo, 2 segundos já evaporou, sua mão está sequinha. Então, ou seja, não é ideal. O 70% é o ideal. E principalmente se for em gel. Por quê? Porque quando a gente trabalha em gel, vou colocar aqui, ó. Eu trabalho com esse polímero aqui, ó, que eu chamo de carbopol, tá? Colocar o nome aqui, ó, carbopol. E esse carbopol parece um gel de cabelo, mas não é. Mas ele dificulta a evaporação do álcool, que melhora ainda a higienização, né, a asepsia, beleza? Esse carbopol, ele é um polímero, né, que você pode ver aqui, ó. Ele é um polímero típico, né, esse párens aqui, esse N, é típico de uma reação de polimerização, beleza? Então, o carbopol ajuda na não evaporação rápida do álcool, certo? Que o álcool precisa estar lá presente. Agora, outra coisa que é importante entender é o álcool em GL, né? E o álcool em NPM. Quando a gente fala o álcool 70, por exemplo, aqui, ó, olha a chamada. Por que o álcool 70% é mais eficaz? Quando ele fala 70%, pessoal, automaticamente ele está falando 70 GL, tá? Esse GL a gente chama, ó, de Gay-Lussac. É um nome meio esquisito, né? Porque não é nosso dia a dia. Mas esse Gay-Lussac significa volume, tá? Ou seja, significa que 70 ml de etanol ele está presente em 100%, né? Que 100% é o quê? 100 ml de quê? De álcool em gel. Belezinha? Agora, se eu falo do NPM, e NPM é Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Aí eu já estou falando de massa, tá? Então seria 70 gramas, tá? De quê? De etanol para 100 gramas de quê? De álcool em gel, tá, pessoal? Ok? Aí eu pergunto, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Quem quiser ver essa conversão, vai lá no meu canal Química com G, que lá eu faço essa transformação, que é importante, porque essa parte é onde eu puxo para fisicoquímica. Nós já falamos de geral, de orgânica, agora estou puxando para fisicoquímica. Como converter de NPM, né, de GL e vice-versa. Eu vou precisar das densidades, e com isso eu chego na conclusão que 70 GL é a mesma coisa que 65 NPM, então são diferentes.
ok? Então fique gravado isso aí. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Pega essa dica, pega esse bizu que você vai gostar muito, beleza? Dá uma olhadinha, propriedades físicas, solubilidade, polaridade, que isso o Enem adora. Tensoativos e dá uma ligada nesse álcool em gel aí, hein? Até mais.